Você quer se sentir confiante e preparado para atender um paciente nessa situação em exames de urgência e emergência? Se você tem dificuldade, eu tenho uma grande novidade para você. O Superaulão de exames de urgência e emergência em exames radiológicos, onde você vai aprender novas habilidades, adquirir mais conhecimentos e, mais importante, adquirir confiança e também segurança na hora de realizar e atender um paciente nessa situação. Então não perca mais tempo se sentindo inseguro ou até mesmo despreparado para uma situação como essa. Se inscreva agora mesmo no Superaulão de exames de urgência e emergência e tenha confiança em qualquer situação, independentemente se o exame é no setor ou fora do setor de radiologia. Então não perca tempo e invista hoje no seu futuro. Acesse já o site do Radiologando e se inscreva agora mesmo para o aulão. Eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um tanto curioso, pois remete o passado e um pouco também do presente. Bom, seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Claro, já deixa o like aí para poder ajudar aqui o nosso trabalho, que não te custa absolutamente nada. Aproveita também e já segue lá no Instagram, @radiologando e @igorgilprof, para você ficar por dentro, responder quiz, receber dicas, novidades e muito mais. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Você está sabendo que recentemente houve o desaparecimento de duas fontes de Césio-137 aqui no Brasil? Pois bem, algo muito semelhante que já aconteceu no passado, onde foi um dos maiores acidentes radioativos do Brasil, que foi no ano de 1987, o tal famoso acidente de Goiânia. Bom, eu já postei um vídeo aqui explicando melhor sobre esse caso, que pode estar aparecendo aqui no card para vocês dar uma conferida também. Agora, o fato é, será que eu devo me preocupar? Será que isso causa um impacto muito grande em relação à radiologia? Quais são as perspectivas que muitas pessoas que não conhecem a área têm sobre isso? Bom, é exatamente o que eu quero explicar para vocês. Inicialmente, uma fonte radioativa é uma fonte capaz de emitir a radiação de uma forma espontânea, de uma forma natural. E, coincidentemente, as fontes que sumiram em Minas Gerais são o mesmo tipo de radioisótopo que causou o acidente de Goiânia. No entanto, com umas características totalmente diferentes. Primeiro, vamos entender que, na época do ano de 1987, basicamente não se tinha toda a tecnologia, todo o aparato e todo o conhecimento sobre a radiação, sobre a radiologia em geral em relação a estes aspectos. E claro, com o tempo foi se criando um tabu de que quem trabalhasse com radiação iria morrer de câncer. Exatamente porque em Goiânia, em relação ao acidente que aconteceu, algumas pessoas vieram a óbito exatamente devido ao fato dos efeitos que foram causados em relação à radiação. No entanto, os aspectos atuais em relação aos requisitos de proteção radiológica ou radioproteção são totalmente diferentes, mais evoluídos, mais atualizados e, claro, muito mais tecnológico do que em relação à época. Sem contar que foi divulgado pela própria CENEM, bem como pela mineradora, que a atividade da fonte que sumiu, ou seja, da fonte de Césio-137, é 300 mil vezes menor em relação à fonte, à atividade da fonte que em relação causou o acidente de Goiânia de 1987. Tá, professor? E de quanto é essa potência, de quanto é a energia dessa fonte? Bom, na radiologia, especificamente em relação aos radioisótopos, nós chamamos de radioatividade. E a radioatividade das fontes que sumiram, em relação ao desaparecimento da mineradora, é de aproximadamente 5 mQ. Ou seja, é realmente extremamente muito baixo comparado com as fontes de césio que causou o acidente em Goiânia lá no passado. Então, basicamente, muitas pessoas acabam se preocupando ou até mesmo fica ali em alerta por pensar que pode surgir um novo evento, um novo acidente. Bom, como eu falei, além das questões de radioproteção, as questões de fiscalização
também tem sido feita de forma diferente e com bem mais intensidade, com bem mais cautela e, claro, todas as precauções para serem tomadas, exatamente para evitar qualquer tipo de contaminação. Um fato é, a contaminação ela pode existir, mas que também é muito difícil, dado as informações que as fontes que sumiram, elas estão totalmente encapsuladas e com um nível de proteção muito alto. Sem contar também que mesmo que tentem violar, mesmo que alguém, de forma curiosa, tentem violar esse invólucro, essa cápsula, ainda assim existe um outro material que reveste ela de forma interna. Ou seja, as cápsulas que sumiram, basicamente possuem tanto uma proteção externa quanto uma proteção interna, aumentando ainda mais o nível de segurança. Muitas pessoas acabam confundindo e acabam associando esse tipo de evento com os procedimentos que são realizados em relação à radiologia médica. Existe uma diferença entre irradiação e contaminação, no qual tem um vídeo aqui onde eu explico melhor sobre isso também. Se porventura você vai realizar um exame de raio-x, uma mamografia periódica, uma densitometria ou até mesmo uma tomografia, você não é contaminado, você é apenas irradiado. Ou seja, a radiação vai interagir e simplesmente vai deixar de existir. Você não está contaminado, você não vai emitir, nem vai contaminar ninguém diante do procedimento que você realizou. Diferentemente dessas fontes, que elas são totalmente específicas e exclusivas de algumas modalidades, tais como a medicina nuclear, a radioterapia ou até mesmo na radiologia industrial. E que todas essas fontes, elas são devidamente calibradas, elas são devidamente armazenadas, exatamente para evitar qualquer tipo de incidente. E claro, atualmente existe um órgão que fiscaliza todos os procedimentos, que fiscaliza inicialmente toda a movimentação dessas fontes radioativas. E que órgão é esse, professor? É a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que trata exatamente sobre os tipos e todos os radioisótopos que são utilizados, seja em qualquer uma dessas modalidades que eu acabei de falar para vocês. Além disto, atrelado à CENEM, existem também outros centros, outras comissões que também trabalham em relação a esse processo, que inclusive no próprio estado de Minas Gerais existe um centro, que é exatamente o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que também está participando em relação a toda a fiscalização diante dessas fontes que sumiram. Pois bem, essas fontes que sumiram, elas basicamente não apresentam um risco tão grande em relação aos níveis de exposição. Sem contar que a própria CENEM já categorizou, já estabeleceu que o nível em relação a esse risco é um nível totalmente baixo e que exatamente não vai trazer nenhum tipo de nenhum acidente comparado ao que aconteceu em Goiânia, lá em 1987. Então vocês podem ficar tranquilos. E o mais importante, uma vez um colega me falou que a gente não deve ter medo da radiação, e sim respeitá-la. É um grande colega que trabalhou na radioterapia e que depois trabalhou comigo na medicina nuclear e que ele tinha essa visão. E é exatamente essa visão que eu tento passar para vocês. A gente não deve ter medo, a gente deve ter conhecimento, a gente deve ter ciência e saber exatamente do que é que a gente pode fazer e do que é que a gente não pode fazer. Bom, e se porventura vai que você encontre, vai que você acha aí ou sabe alguma informação em relação a essas fontes, você pode ligar para a CENEM para informar, você pode passar alguns dados para a CENEM para poder informar a localização. Vai que alguém abandonou em algum lugar e você está assistindo esse vídeo e já sabe aí como proceder. Você pode ligar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ou até mesmo para o próprio CDTN, que ambos são órgãos vinculados e que trabalham em conjunto em relação às fontes radioativas, beleza? E aí? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade ou algum tabu? Bom, talvez para você que esteja assistindo esse vídeo, você talvez já conheça o que é radiologia ou até mesmo você possa não conhecer nada sobre radiologia, mas quer saber mais informações sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, ok? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção,
Eu encontro com vocês então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!